Segundo dados do IBGE, 56% da população brasileira se declara como preta ou parda, o que corresponde a mais de 110 milhões de pessoas. No entanto, essa população ainda enfrenta muitas desigualdades e discriminações em diversos âmbitos da sociedade, como na educação, saúde e no mercado de trabalho. E como forma de dar voz e visibilidade aos negros, é que surge a Imprensa Negra, movimento jornalístico voltado especialmente, mas não exclusivamente, para a documentação e debate público das questões que envolvem a pessoa negra, denunciar as injustiças, violências, valorizar sua cultura e história, mas principalmente reivindicar seus direitos. Estou aqui em Salvador, na Bahia, o estado com o maior número de população negra no Brasil, com 76% de pretos e pardos, segundo o IBGE. Foi aqui também que surgiram alguns dos primeiros jornais da imprensa negra no país, como A Voz da Raça, em 1933, e Senzala, em 1946. Mas a história da imprensa negra no Brasil começou bem antes, no Rio de Janeiro, em 1833, quando Francisco de Paula Brito, um homem negro nascido livre, fundou o jornal O Homem de Cor, o primeiro periódico brasileiro legalizado, dirigido por negros e voltados para a população negra. O jornal teve apenas 5 edições, mas foi um marco na luta contra a escravidão e o preconceito racial no Brasil. Depois da criação do Homem de Cor, alguns anos depois, surgiram outros jornais da imprensa negra, como O Negro, O Menelique, A Pátria e A Liberdade. Esses jornais abordavam principalmente temas como a abolição da escravatura, a cidadania dos negros libertos, sobre a política, o trabalho e a literatura. Estou aqui no Pelourinho, um dos principais símbolos da cultura negra na Bahia e no Brasil. Aqui podemos ver a diversidade e a riqueza da arte, da música, da dança, da culinária, da religião e da história do povo negro. Essa diversidade e riqueza também se reflete na imprensa negra da atualidade, que se manifesta por meio de diversos veículos de comunicação, como jornais, revistas, rádios, podcasts, programas de televisão e sites. Esses veículos têm como objetivo informar, educar, entreter, empoderar e mobilizar a população negra, além de combater o racismo e outras formas de opressão. O jornalismo digital é uma forma de produção e distribuição de conteúdo informativo que utiliza as tecnologias digitais, como os sites, as redes sociais e podcasts. E foi neste ambiente, cerca de 190 anos depois da criação do primeiro jornal da imprensa negra, que ela se reinventou e ganhou mais espaço. Sites como O Mundo Negro, Alma Preta e Notícia Preta se tornaram referências por produzirem notícias, realizarem coberturas com recorte racial e por lutarem diariamente contra o racismo estrutural e os estereótipos das mídias hegemônicas, que na maioria das vezes trazem a pessoa negra em blogs policiais com uma visão discriminatória. Antes da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, a polícia prendeu um determinado suspeito de cometer algum crime. O repórter chegava e enfiava o microfone na boca do suspeito e não deixava o suspeito responder. E indiferente do crime que ele cometeu, não estou aqui para defender nenhum tipo de criminoso, só estou exemplificando. Então, criou-se o estereótipo desse bandido, desse criminoso, em cima dessas imagens que a TV sempre mostrou, que o rádio sempre impôs, principalmente o rádio quando não tem imagem. E infelizmente a gente sabe que a grande maioria das pessoas estereotipa a pessoa negra como criminoso. E aí o Notícia Preta vem para isso, para mostrar, inclusive com algumas matérias, que hoje nós estamos em todos os lugares, médicos negros, jornalistas negros, advogados negros. Eu acho que a partir do momento que a imprensa foi ficando mais preta, a gente também teve a necessidade de colocar o negro numa voz de autoridade. Hoje, quando eu faço uma matéria sobre economia, eu ouço um economista negro. Quando eu faço uma matéria sobre sociedade, a gente ouve um filósofo, um psicólogo negro. Isso faz parte também de uma mudança estrutural do país. A partir do momento que você implanta o sistema de cotas, que você oportuniza as pessoas a estudarem, a ter aquele espaço, você vai ter voz de autoridade de pessoas negras falando de outros assuntos que não só o racismo. E eu acho que isso é o papel importante
da imprensa é não só colocar jornalistas pretos para fazer as matérias, mas ouvir pessoas pretas em locais de fala de autoridade. Trazer essas vozes intelectuais para esse lugar é também uma forma de reparação cultural, na medida em que a gente tem predominantemente, né, se você for olhar do ponto de vista histórico, a gente tem predominantemente uma representatividade negativa da população negra nos grandes meios de comunicação, nas páginas policiais, né, sem a voz necessária, sem o respeito necessário. Dizem que aqui não tem racismo, porque aqui não se toca fogo e gasolina nos negros ou pendura os negros pela garganta nas árvores dos passeios públicos. É essa a noção de racismo que essa classe dominante quer nos impingir. Mas o racismo não é só isto. Essa é uma face até secundária do racismo. O racismo que realmente destrói a vitalidade de um povo. O racismo que realmente usurpa os direitos de um povo é esse que atua no Brasil. É esse racismo mascarado, é esse racismo sutil, é esse racismo que não dá direito à vítima à sua própria autodefesa. A psicóloga Esley Rebeca fala como a representatividade reflete na autoestima das pessoas negras. Quando a gente fala sobre autoestima, a gente fala de uma série de fatores, porque muita gente acha que a autoestima é só voltada para a autoimagem. Mas a autoestima também envolve uma questão chamada autoconceito, que é o modo como você conceitua a si mesmo. E se a gente parte de um país racista, onde todos os estereótipos e padrões, inclusive de beleza, são higienistas e uma perspectiva branca, a gente fala de sujeitos que não se encaixam, que não se enquadram, que não se veem, e vão se conceituar dentro dessa perspectiva negativa, suja, inclusive, e isso vai ser atravessado dentro desse processo de desenvolvimento. Há um tempo a gente tem visto pessoas pretas, inclusive em locais de destaque, e que é algo muito importante de se destacar, que tem sido algo muito recente, dentro de uma perspectiva, inclusive, de padrão estético. A gente tinha antes, por exemplo, Glória Maria, né? Mas era uma jornalista que ela utilizava o cabelo liso, que não há nenhuma questão em cima disso. A gente pode utilizar o nosso cabelo como a gente bem quiser, como se sente à vontade. Mas mostrando que há outras possibilidades e que não é desarrumado. E que em contextos formais, inclusive, esse cabelo ele pode ser bem visto. Não só esse cabelo black, mas tranças e outros exemplos de penteados que a gente, inclusive, utiliza. O cabelo descolorido. Isso não vai interferir nas potencialidades daquele profissional, nem vai diminuir a formalidade daquele contexto. O programa Conversa Preta é um programa de TV que aborda temas relevantes para a população negra, com convidados e reportagens especiais. O programa é apresentado por diversos jornalistas baianos, entre eles Miller Nunes e Luana Assis, que trazem à tona as questões que envolvem o negro brasileiro, de forma crítica, reflexiva e propositiva. A ideia do projeto era trazer para a TV aberta uma discussão mais aprofundada sobre questões raciais, mas ao mesmo tempo com leveza, trazendo a nossa cultura, trazendo a diversidade, né, de repórteres e apresentadores negros da TV Bahia, e não só de quem está também na frente da tela, mas tentando buscar essa representatividade ao máximo possível também por trás das câmeras, né? Então, assim, o pessoal da edição, a galera da arte, pessoas que têm esse pertencimento, esse lugar de fala, de negritude, e que possam, com seus olhares, em cada etapa de produção, né, do audiovisual, levar esse resultado. Não era um programa só para as pessoas pretas. Era feito por pessoas pretas, sobre pretos, mas para todo mundo. E foi um sucesso, a gente ganhou como o melhor programa regional das afiliadas, e está aí até hoje, né? Com vários formatos, mas está indo. De acordo com a pesquisa Perfil do Jornalista Brasileiro, divulgada no ano de 2022, apenas 29,9% dos jornalistas são negros. E é neste contexto que a imprensa negra tem sido um espaço de resistência, afirmação e representatividade para os jornalistas negros, que enfrentam barreiras para o desenvolvimento de suas carreiras e se tornaram agentes de luta antirracista e da equidade racial, que buscam não só informar, mas também educar,
conscientizar e transformar a sociedade brasileira, que ainda carrega as marcas da escravidão e do racismo. É fundamental, porque a gente tem olhares que são de atravessamento, né? Então, aquilo que me toca é diferente daquilo que toca um colega branco, do que toca um colega que é do interior do estado, um colega que é, enfim, heterossexual, enfim, eu sou mulher preta LGBTQIA+, então isso também traz um atravessamento de olhares, de perspectivas de mundo, de permanência, que me fazem estar mais atenta a algumas coisas, me fazem viver certas coisas que outras pessoas não vivem. Então, na medida em que a gente tem pessoas que levam essas vivências, né, para o conteúdo que é apresentado na TV, nos programas, a gente está contribuindo para que as pessoas, né, para que a sociedade possa enxergar de forma mais completa a própria sociedade. A gente precisa entender que está melhorando, sim, mas está melhorando por dois motivos. Primeiro, que nós chegamos com o pé na porta, e segundo, porque é rentável para essas empresas que colocam pessoas negras em posição de evidência. Evidência não é tomada de decisão. Hoje, eu acho que esse é o nosso grande desafio daqui para frente. Nós estamos apresentadores, repórteres, mas também queremos ser diretores, queremos ser donos, sabe? A gente quer tomar as decisões, não só executar as pautas. Acho que esse é o desafio. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? É, mano. A carne mais